Lula apareceu de novo com uma afirmação polêmica, né? Ele disse o seguinte, eu não vou falar o que ele falou, porque você vai ver o que ele falou, ou você já deve ter visto o que ele falou. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Pois muito bem, antes de continuar esse vídeo e comentar essa fala do nosso excelentíssimo ex-presidente, eu peço que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e clica no sininho para receber as notificações. Pois é, meus amigos, depois dessa afirmação aí, o Lula já pediu desculpa, mas ficou bastante clara a intenção dele e o pensamento do Lula, né? O que ele expressou num verdadeiro momento de sincericídio. Ele diz com muita clareza que se for para reforçar as ideias em que ele acredita, que se for para reforçar a ideologia que ele defende, do aumento da atuação do Estado, do aumento do intervencionismo estatal em cima da vida privada das pessoas, em cima da economia e etc., vale a pena ter uma pandemia para reforçar o seu argumento. Pode ter uma pilha de corpos, pode ter milhares de pessoas morrendo, pode ter pessoas sofrendo, pode disparar o desemprego, a gente pode viver a pior crise econômica da história do nosso país em razão da pandemia, mas pelo menos o que realmente importa é que as ideias do Lula vão estar reforçadas, as pessoas realmente vão ver a necessidade da atuação e da existência de um Estado forte e interventor, né? Antes de qualquer coisa, nenhum liberal, em regra, nega a própria existência do Estado, a necessidade de atuação do Estado numa pandemia. Pelo contrário, né, como liberal, né, indo ali no básico do liberalismo, né, o liberal defende vida, liberdade e propriedade. A partir do momento que nós temos uma pandemia em que, se eu exerço o meu direito, que deriva do direito à liberdade, que é o meu direito de ir e vir, se exercendo esse meu direito, eu coloco em risco a vida de outras pessoas, porque eu posso estar contaminado com coronavírus, mas ser assintomático, né? Mas eu coloco em risco a vida de pessoas que não são assintomáticas, ou seja, que podem morrer por contrair o coronavírus, nós temos um conflito entre dois princípios liberais, né? Direitos fundamentais liberais. O direito à liberdade, e aí que como decorrência nós temos o direito de ir e vir, de eu andar na rua, de trabalhar, tal, me divertir, ir pro cinema. E o direito à vida, né? Que é justamente você não tem o direito de infectar outra pessoa com um vírus que pode colocar a sua vida em risco, né? Isso não é um direito, né? Você está inclusive ferindo o direito de outra pessoa. Porém, a pessoa, para proteger a própria vida, ela, indivíduo, pessoa privada, também não pode ter impedido de sair de casa. Nós temos um conflito. O liberal enxerga o Estado, né? Isso eu estou falando do liberal em regra, né? No Brasil, o conceito de liberalismo é muito deturpado, tanto pela esquerda como até pelos anarcocapitalistas, né? Que conhecem muito sobre anarcocapitalismo, que conhecem muito sobre o libertarianismo, mas conhecem pouco sobre o liberalismo em si, né? O que veio antes do libertarianismo e que posteriormente deu origem às ideias do libertarianismo, né? O liberalismo, antes de qualquer coisa, não é ausência de Estado, não é Estado fraco. É um Estado que se limita às suas funções essenciais, e se limita às suas funções essenciais porque, em regra, o Estado é ineficiente e, portanto, para ser eficiente naquilo em que é necessário, ele precisa ter foco. E ter foco significa não sair administrando petróleo, banco público, estatal de energia elétrica, estatal de camisinha, regulamentação de atividades privadas, definir desde o que deve fazer, qual a carga horária de um advogado, até a carga horária e o método de trabalho de quem trabalha numa mina, enfim. É justamente esse foco, né, essa definição de funções essenciais que define o liberalismo. Então, quando há um conflito,
né, pro liberal, o Estado é um resolvedor de conflitos, né? Ele existe para garantir a segurança jurídica, e garantir a segurança jurídica significa garantir o livre mercado, significa garantir o capitalismo. O capitalismo, para funcionar, na visão em regra, dos liberais, porque também liberalismo tem vários liberalismos, né? É complexo a gente entrar numa discussão doutrinária, porque você tem também até o liberalismo igualitário também, que é uma coisa que alguns libertários podem até considerar que é uma vertente de esquerda do liberalismo, mas que é liberalismo ainda assim. Mas, enfim, defendendo mais ou menos Estado, diferentes liberalismos concordam que o Estado é um resolvedor de conflitos e que existe para garantir segurança jurídica. Que segurança a gente precisa no momento de pandemia? A gente precisa, antes de tudo, priorizar, né? Qual direito é mais importante no momento de pandemia? A sociedade define isso pelo processo democrático, elegendo o presidente da República, os governadores, os prefeitos e os seus representantes eleitos, os deputados federais, estaduais e os vereadores, e eles definem, dentro desses três direitos, qual é o direito mais importante durante o momento de pandemia. Pois muito bem. O poder público, em regra, está definindo que o direito mais importante é o direito à vida, né? E, portanto, restringe o direito à liberdade para preservar o direito à vida quando há esse conflito no período de pandemia entre esses dois direitos. Não há nada de antiliberal nisso, pelo contrário, é justamente a essência do liberalismo, a atuação do Estado no momento em que ele é necessário. Isso significa que o Estado é sempre necessário e é sempre interventor? Não. Isso significa que o Estado, a atuação do Estado é tão limitada que só num período excepcionalíssimo, que é basicamente um momento como esse que a gente vive agora, que a gente nunca viu na história da nossa geração, que você tem uma atuação mais forte do Estado. Porém, em regra, em condições normais de temperatura e pressão, não há a intervenção estatal, não há necessidade dela e, em regra, a intervenção do Estado mais atrapalha, mais prejudica, mais gera miséria, mais gera desigualdade, mais gera ineficiência do que ajuda. Em regra, não é sempre. O liberal não defende que o Estado é sempre ineficaz, sempre, né, não funciona. Defende, e aqui um consenso entre liberais e conservadores, que você deve ser sempre cético em relação à atuação estatal e o poder, né, do Estado. Porém, um ponto que eu queria ressaltar, para além dessa doutrina, é o seguinte: nós, liberais, conservadores também, criticamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele faz piada com as mortes, quando ele cria ideologia e politiza a pandemia, quando ele sobe em cima de cadáveres para fazer palanque político. E a esquerda faz o mesmo também. Critica o Bolsonaro, sempre, etc. Ambos estão corretíssimos em fazer isso. Agora, a gente não vê essa mesma esquerda, assim, com raríssimas exceções, mais exceções mais raras do que espécies já extintas na fauna brasileira. A gente não vê crítica ao Lula. O Lula afirmou com todas as letras, com todas as palavras, que se for para reforçar a sua ideologia, o seu projeto de poder, vale a pena ter uma pilha de cadáveres e tudo bem, tá tudo certo. E a esquerda e a imprensa quietinhos. Isso sim é vergonhoso, porque isso demonstra, sabe o quê? Que boa parte do papo, da conversa da esquerda, de se juntar com a direita republicana, com a direita democrática, né, contra o bolsonarismo, etc., é papo furado. Porque se você apoia o Lula, você não faz parte da esquerda democrática. Se você é petista, você não faz parte da esquerda democrática. Você é de extrema esquerda, você defende autoritarismo, você defende golpe. Ah, não, mas aí não, com o PT não, é só o Bolsonaro que é golpista, meu amigo. Desculpa. Depois de todos os fatos que foram colocados, na máquina de propina, vamos assim, vamos esquecer o Lula atacando o judiciário, criando CNJ, vamos esquecer o programa do Haddad que queria indicação política para STF não, indicação política para o Poder Judiciário como um todo e para o Ministério Público como um todo, vamos esquecer todas as investidas contra a imprensa, o Bolsonaro caçar visto de jornalista porque foi chamado de cachaceiro por jornalista. Vamos esquecer tudo isso. Vamos só focar no principal. Houve fato. Não, assim, desculpa, não tem como negar. Se você negar isso, você é maluco. Então cai fora que eu não quero maluco aqui. Teve um esquema de corrupção bilionário para submeter o Congresso ao Executivo, ao Palácio do Planalto. Isso é golpe. Institucionalmente isso é golpe. E ponto final e ponto acabou.
Então, se você não critica Lula nas suas investidas autoritárias e nas suas falas autoritárias, mas só critica o Bolsonaro, você não é contra o autoritarismo, você não é contra o totalitarismo, você não defende a democracia. Você simplesmente utiliza a democracia como um discurso para atacar os seus adversários quando lhe é conveniente. Mas você não é um verdadeiro defensor da liberdade de imprensa, da liberdade de ir e vir, das instituições. Você é só um hipócrita, você é um canalha, você é uma pessoa que utiliza a democracia como um instrumento, como um discurso para aumentar o seu capital político, o seu capital eleitoral.